Estarmos juntos é algo maravilhoso. Aqui nós temos a oportunidade, nesse encontro, chamado Satsang, que é o encontro com a verdade, de irmos além da mente egóica, que basicamente é crença. Veja, é em cima dessa crença, que é a base da mente egóica, que todas as, por exemplo, conclusões surgem. A mente, em sua crença, em suas diversas crenças, ela vive cheia de conclusões. Deixa eu só lhe dar um exemplo muito simples disso. Quando alguém diz, eu não sou importante, eu sei que não sou importante. Ninguém me considera. Veja, essa é uma conclusão, é uma crença. Alguns chamam isso de baixa autoestima. Já outros têm uma outra conclusão a respeito de si próprios, de si mesmos. Eles dizem, eu sou uma pessoa importante, todos precisam e dependem de mim, ninguém consegue viver sem mim. Isso é o oposto, é a autoestima, também uma crença, uma conclusão. Do ponto de vista da realidade, estamos diante de uma imaginação. Uma crença é isso, uma conclusão é isso, uma imaginação. A crença de que não se é importante, ou a crença de que se é muito importante. De um lado ou do outro, você tem sempre a ilusão, a conclusão, a imaginação. A crença de ser importante ou de não ter nenhuma importância é algo em cima dessa imagem que a mente egóica produz. Notem como é muito importante a compreensão disso. Porque se você não compreende isso, se você não entra em contato direto com a realidade da ilusão, eu disse isso mesmo, a realidade da ilusão, dessa imaginação, dessa imagem que você faz de si mesmo, que você tem de si mesma, que você faz do outro, que você tem do mundo. Se você não entra em contato direto com isso, você não pode ir além disso. Não há liberdade na ilusão. Aqui não se trata de acreditar em alguma coisa. Aqui se trata de ir além das conclusões, o que significa ir além das crenças. Qualquer forma de crença, seja ela negativa, seja ela positiva, o ego está sempre nisso. Talvez você me diga, eu tenho um jeito específico de lidar comigo mesma, comigo mesmo. E eu não tenho essas conclusões sobre mim. Cuidado com isso. Você não tem essas conclusões, mas tem outras. O fato é que você não pode derrubar o ego tentando ignorá-lo. É paradoxal isso, porque também não há nenhum ego para ser derrubado. A ideia de derrubar o ego ainda é do ego, mas também a ideia de não ter ego ainda é do ego. A ideia de vencer o ego é do ego, e a ideia de que não há ego para ser vencido como ideia ainda também é do ego. Então dizer o ego não é real, isso não resolve. Nós precisamos nos aproximar com a clareza de quem observa, sem dar nomes, sem assumir posições, sem procurar resolver isso com base numa crença, sem tirar conclusões. Isso é autoinquirição. A pergunta de Ramana é perfeita, é quem sou eu? Não há nenhuma conclusão aí.
Não há nenhuma crença aí. É só a pergunta. Você aqui não acredita nem desacredita. Você não tenta derrubar o ego, nem tenta negar a existência dele verbalmente. É preciso ver o que estamos colocando aqui para você. Na visão do sábio, do ser realizado, não há nenhum eu, nenhum ego para ser derrubado. Mas você não pode transformar isso numa crença, numa conclusão. Esse trabalho de autoinquisição que nós propomos aqui dentro desses encontros é um trabalho de percepção da realidade, sem o percebedor. É a consciência em direto contato com a verdade, que ela é, aqui e agora. Então isso é a anulação da crença, é a anulação da conclusão, é a anulação desse falso centro, desse falso eu, desse ego, pela direta constatação. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma história criada pela memória surge e você observa, não se confunde, não se identifica, não diz sim e também não diz não, você apenas observa. Nesse observar de uma forma direta, há uma quebra dessa ilusão, dessa falsa identidade. A melhor coisa é saber que não há qualquer esforço, não precisa de qualquer esforço. Não precisa e não há por que fazer qualquer esforço. Porque não há qualquer esforço que você, na verdade, possa fazer para realizar isso. Eu aqui tenho indicado a importância do trabalho. Essa atenção é todo, entre aspas, esforço que se faz necessário. Apenas se mantenha atento a esse movimento da mente. Esse trabalho de autoinquisição não é um trabalho feito pela mente egóica, em seu esforço. É algo feito nessa atenção, pelo foco, pelo olhar cuidadoso. O ego não entra nisso. Não é trabalho dele. Esse é um trabalho dessa inteligência, desta consciência, desta presença que você traz em si mesma, em si mesmo. Então não há qualquer esforço que você possa fazer para realizar isso. Embora o trabalho seja muito, muito importante, muito necessário. E esse trabalho é o trabalho da autoinquisição, da auto-observação. É a graça, é a verdade divina se revelando nessa observação. Não há como deixar de atrelar o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a realização de Deus a uma ação da graça, a um trabalho direto da graça, a um trabalho direto dessa presença. Então só lhe resta uma coisa a fazer. E esse fazer é deixar de fazer. É ficar quieto, é se render, é se entregar a esta graça, é confiar nesse poder divino, naquilo que já está presente aí, naquilo que é o seu próprio ser, algo dentro de você, que é você.
Então há um poder que faz isso. Então o seu trabalho não é bem o seu trabalho. A autoinquirição é a direta observação disso. Quem sou eu? É a graça lhe alcançando, é o amor divino lhe alcançando, é esta presença fazendo o trabalho. Você se abre, se torna receptivo, sensível, anelante, coloca seu coração inteiro nisso, nesta atenção, nesta auto-inquirição, nesta observação. Então surge um pensamento, um sentimento, uma emoção. Você olha para isso. Você não cria ideologicamente, psicologicamente, através do pensamento, ou do sentimento, ou da emoção, uma confirmação. Você apenas observa como uma testemunha, se desidentifica e o trabalho acontece. Então o seu trabalho é ter essa disposição. O ego não tem isso como princípio. Ele diz diferente, ele diz: eu tenho o meu jeito de fazer, eu vou dar o meu jeito. Eu conheço o pulo do gato. Isso é uma ilusão. Não existe nenhum gato aqui, não existe nenhum pulo aqui. Você não pode dar o seu jeito. Deus, a verdade, é algo que vem até você. Você não vai até Deus. A iluminação, o despertar é algo que lhe acontece. Não é você que cria, não é você que encontra, não é você que provoca. Então coloque o seu coração nisso. Fique de lado e coloque o coração nisso. E observe, se renda, se entregue, não resista, não lute. Esse é o real sentido da rendição, é o real sentido da oração, é o real sentido da renúncia, da entrega. Deixar tudo, soltar tudo, se render por completo. Essa é a única coisa que você pode fazer. Rendição, confiança, entrega. Nesta auto-inquirição, colocar esse testemunhar desidentificado dessa ego-identidade, desse princípio de sentimento, pensamento, emoção, sensação, percepção. Está diante disso de uma forma real. Então acontece algo misterioso, algo extraordinário, que é o fim para essa ilusão, a ilusão do ego, a ilusão desse mim. Ramana costumava dizer: a porta de Deus está sempre aberta, ele dizia. Mas a verga da porta é muito baixa. A verga da porta. A porta de Deus está sempre aberta, mas a verga da porta. Vocês sabem o que é a verga da porta? Ela é muito baixa. Para atravessar essa porta, ele dizia, só de joelhos. E ele dizia, são muito poucos os que conseguem. Ramana dizia isso. Vou repetir para você. A porta de Deus está sempre aberta, mas a verga da porta é muito baixa. E para atravessar essa porta, só de joelhos. E ele dizia, são muito poucos os que conseguem. Então, o nosso trabalho juntos está nesta constatação, nesta revelação, na revelação da verdade sobre quem sou eu.
Então estamos diante do amor, da paz, da liberdade, da felicidade, da sabedoria, da graça, da realização de Deus. É simplesmente assim. Nós estamos dando realidade a um eu dentro desse estado aqui acordado de vigília. E estamos, enquanto sonhando, estamos também dando realidade a um eu durante o estado de sonho. Quando você acorda pela manhã, percebe que a mente produziu o seu mundo sonhado. Agora aqui, nesse momento, você não questiona esse mundo. A verdade desse mundo para um eu que experimenta esse mundo. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.